Olá, meus irmãos, que bom poder estar aqui mais uma vez e poder conversar a respeito de assuntos bem importantes e referentes ao nosso ministério, Ministério de Adoração. E hoje eu quero falar um pouco sobre a ferramenta que nós temos no nosso aplicativo, no Louvap, e essa ferramenta se chama Indisponibilidade. É uma ferramenta muito útil para a organização de nossas escalas. Ela permite que você, né, o usuário, comunique possíveis indisponibilidades que possa ter para servir em alguma data. Que maravilha, né? Mas para falar sobre essa ferramenta, eu gostaria de trazer alguns pontos bem importantes, porque nós estamos falando do serviço no reino de Deus, no nosso ministério, e é muito importante a gente ter alguma base e orientação bíblica. E, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar o que o apóstolo Paulo fala sobre Romanos. Aos Romanos, no capítulo 12, versículo 6, ele diz: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. E cabe a nós aqui bem essa parte onde ele fala, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que a Bíblia, então, fala sobre isso? O que ela ensina sobre isso? Sobre ministério, responsabilidade. Em primeiro lugar, somente 2 pontos. Sua vocação, seu chamado, ele é individual. Então, cada ministério é fruto de um chamado que Deus fez a cada pessoa de forma única. Ou seja, ninguém pode exercer o seu ministério no corpo de Cristo em seu lugar. Beleza? Cada um responde diante de Deus por sua própria fidelidade no serviço. E um grande exemplo disso, Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 12, que o corpo tem muitos membros, mas cada qual com a sua função particular. E, em segundo lugar, sobre a responsabilidade única, ela é pessoal. O exercício de seu ministério não é algo terceirizado. Você concorda comigo? Ele não pode ser transferido. Mesmo que haja cooperação e nós somos uma equipe ou várias equipes, mas cada membro é responsável por, primeiro, cultivar a sua vida espiritual. Cada membro é responsável por desenvolver os dons que recebeu e cumprir com zelo aquilo que lhe foi confiado. Então, falando sobre indisponibilidade no nosso ministério, assim, quando eu devo marcar disponibilidade lá no nosso app? Eu sei que não é possível falar sobre tudo, mas eu vou falar sobre alguns pontos, e o primeiro é, quando eu devo marcar disponibilidade no nosso app? Quando eu preciso cuidar da minha família. O cuidar da família é uma prioridade fundamental para nós que exercemos ministério na casa do Senhor, porque não se pode sacrificar a família em nome do ministério. Aliás, Paulo fala isso a Timóteo, ele diz, se alguém, lá no capítulo 5, verso 8, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Cuide da família. Se for para cuidar da família, disponibilize-se no ministério, porque é a orientação do Senhor para nós. Em segundo lugar, quando eu devo marcar disponibilidade? Quando há necessidade de momentos de descanso e de recolhimento, necessidades básicas da nossa vida. O próprio Jesus mostra isso lá em Marcos 6, versículo 31, ele diz aos discípulos, olha, vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto e repousai. Olha aí, Jesus falando para repousa aqui um pouco, porque havia necessidade de descanso. Os apóstolos precisavam parar o ministério um pouco para descansar. E nós devemos ter esse juízo, sabe? Esse equilíbrio na nossa vida. Também um outro exemplo que nós podemos citar está lá em Reis, 1 Reis capítulo 19, versículos 5 a 8, quando Elias, ele está ali no deserto, e antes de continuar a sua missão importantíssima, Elias foi alimentado e foi descansar. O ministério que estava por fazer, o exercício do ministério, havia uma necessidade de um descanso, porque Deus prioriza a sua saúde física antes de enviar
né, para um novo ministério, para uma nova chamada. Foi isso que a gente vê ali em 1 Reis capítulo 19. Em terceiro lugar, quando eu devo marcar disponibilidade no nosso app, né? Quando nós estamos passando por um tempo de luto, de choro ou circunstâncias graves na nossa vida. Ciclos da vida. O luto ou uma circunstância grave pode interromper a nossa atividade ministerial por um momento. O que nos ensina Salomão, né, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, diz tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Equilíbrio, né? Há muitas razões para nós marcarmos indisponibilidade no nosso aplicativo. Nós só precisamos de sabedoria, né, orientação do Espírito Santo. E em quarto lugar, quando eu devo marcar indisponibilidade no nosso app? Nós temos a responsabilidade na nossa vida conjugal, no casamento, e a palavra de Deus nos ensina com muita sabedoria, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios sobre o casado, ele cuida de como agradar a esposa, o cônjuge, enquanto solteiro ele pode se dedicar inteiramente ao Senhor. Isso mostra a responsabilidade conjugal que exige prioridade em determinados momentos da nossa vida. Eu vou ler o texto que diz assim, 1 Coríntios 7, 32 a 34, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. E você vê que essa compreensão ela é muito clara na Bíblia. Nós ficamos divididos. Por quê? Porque há uma preocupação, há um cuidado com as coisas que se referem ao casamento. No versículo 34 também ele diz, né, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, quer dizer, aquela que está livre, né, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Agora, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E por fim, em quinto lugar, quando eu devo marcar a indisponibilidade no nosso app? Quando eu estou envolvido em obras de misericórdia, o bem-estar humano, né, o socorro, né, aquela ajuda, nos faz muito bem lembrar a parábola do bom samaritano, né, que ali passaram os sacerdotes, né, passaram os sacerdotes, os levitas, né, o sacerdote e o levita, e a priorização do ministério muitas vezes nos faz abandonar boas práticas, as práticas de boas obras. Então precisamos desse equilíbrio. Jesus vem ali, né, e cura no sábado e justifica essa cura porque ele diz, é lícito fazer o bem aos sábados. O ministério deve ser exercido com equilíbrio, com graça, com direção do Espírito Santo, e essa é a orientação que eu trago para vocês nesse conteúdo de hoje. E para concluir, meus irmãos, quando não marcar indisponibilidade, então? Eu falei apenas 5 pontos quando eu devo marcar, e agora quando eu não devo marcar. Quando, em primeiro lugar, só apenas 2, quando eu entendo que Deus é quem recompensa o meu serviço. E eu quero estar o máximo possível disponível, o que eu puder. Porque eu sei que há galardão individual e de acordo com a fidelidade no exercício do meu ministério, daquilo que Deus me confiou, porque o apóstolo Paulo também fala sobre isso lá em 1 Coríntios 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Também é muito claro, e a gente lembra da parábola dos talentos, quando Jesus fala naquele momento que a cada servo foi confiado algo segundo a sua capacidade, e cada um deveria multiplicar o que recebeu. Então, quando que eu não devo marcar indisponibilidade? Quando eu tenho essa compreensão de que a minha recompensa, ela vem de Deus e o meu trabalho é Deus quem dá o galardão. E por fim, em segundo lugar, quando eu não devo marcar? Quando eu compreendo que quem me julga também é Deus. E ele, Deus, não pode ser manipulado pelas minhas palavras, né, pelas minhas obras, ou eu não posso enganar a Deus. Romanos 14, 12 diz, assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Na primeira parte eu disse que Deus recompensa a todos, e agora eu digo em segundo lugar, Deus também julgará as intenções do nosso coração. Então o julgamento diante de Cristo não será em grupo, ele será individual. Cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo
10. Então, concluindo, fechando, sempre que você tiver algum compromisso que o impeça de servir no ministério, você está, né, indisponível. Algum compromisso que o impeça. Aí é entre você e Deus. Quando algum evento seja de grande relevância para a sua vida, ou para a sua família, ou para os seus amigos, ou um evento relevante para o reino de Deus, marquem disponibilidade no ministério. Né? Isso é muito plausível. E nós temos algumas limitações no nosso dia a dia que nos impedem. E isto o Espírito Santo vai nos ensinando. Se eu pudesse pedir algo para vocês, eu pediria assim, olha, não espere sair a escala para marcar indisponibilidade. Porque quando você faz isso, eu tenho um trabalho dobrado, triplicado, que é agora preencher essa lacuna, né? E eu vou, de repente, sobrecarregar outro. Enquanto que se você marcar antecipadamente, a gente não vai sobrecarregar os irmãos, né? Fica mais leve, mais fácil. Então, um conselho para você. Você tem uma viagem marcada? Já vai lá no app e marca indisponível. Você tem umas férias já agendadas? Vai lá e marca indisponível. Tem um casamento agendado? Já marca indisponibilidade no app. Tem um aniversário importante, um compromisso, algo que ele seja prazeroso. Aí você julga, vai lá e já marca indisponibilidade, é mais fácil para a gente administrar. Eu agradeço você aí. E para fechar, 1 Coríntios 14, 40, o apóstolo Paulo diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Porque é para o nosso Deus que nós servimos e organizamos tudo que temos organizado. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe e nos faça andar nessa sabedoria e equilíbrio para servir aos propósitos do Senhor. Obrigado.